Você sabe quem escreveu a carta de Paulo aos Efésios? Você sabe qual o propósito dessa carta? Você sabe quando ela foi escrita? Qual a data da sua composição? Por que ela foi escrita? Você sabe quais são os ensinamentos da carta aos Efésios? Você sabe todas essas coisas? Se você não sabe, então não passe esse vídeo. Fica comigo. Vamos ver uma introdução na carta aos Efésios, uma introdução especial. Então fica comigo. Vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Epístola aos Efésios. Bíblia explicada, comentário bíblico, Bican, livro 9. Vamos ver uma introdução à carta, ou melhor, à Epístola aos Efésios. Nessa introdução, e quem discorre sobre ela é o grande estudioso Willard H. Taylor. Nós vamos ver nessa introdução a autoria, a parte A. Na parte B a gente vai ver os destinatários, a quem a carta foi destinada, e a autoria, quem escreveu a carta. Vamos ver também na parte C o lugar e ocasião da escrita, onde a carta foi escrita, a ocasião em qual a carta foi escrita, na parte C. Na parte D a gente vai ver o tema da epístola, qual o tema central dessa epístola. A gente vai ver o tema nessa parte para finalizar essa introdução. Então fica comigo, vamos lá. Quem se dedica a estudar Efésios com profundidade acaba aclamando-a como majestosa epístola do apóstolo Paulo. Mais que outras, a epístola aos Efésios fala em termos pessoais e práticos com o crente de todos os lugares e de todas as épocas. É esta a reação da igreja ao longo da era cristã. João Crisóstomo, de 345 a 407, escreveu no livro Preambuli Todei Homilis, Preâmbulo aos Sermões. Ele fala: esta epístola está repleta de pensamentos e doutrinas sublimes. É importante. Assuntos que o apóstolo raramente menciona em outras cartas. Ali ele as manifesta, disse Crisóstomo. Samuel Taylor Coleridge, ele declarou o seguinte, que Efésios é a composição mais excelsa do homem. A.S. Pirk, ele falou que é a quinta essência do paulinismo. F.R. Berry, ele comentou que Efésios é a um só tempo e, de muitas formas, o mais moderno de todos os livros do Novo Testamento e o registro mais rico de experiências cristãs. Edgar J. Goldsfield, ele afirmou que esta epístola é a excelente rapsódia sobre o valor da salvação cristã. Muitos hinos da igreja, entre os quais da igreja o fundamento, foram inspirados por esta epístola irretocável. F.F. Bruce a caracteriza como a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos do próprio Paulo. Vamos ver na parte A, então, a autoria. O escritor se identifica em dois lugares na epístola. Primeiro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, no capítulo 1, do versículo 1. E segundo, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, no capítulo 3, do versículo 1. Já no século II, os pais da igreja atribuíram a epístola a Paulo de Tarso, fato que comprova que estas referências são autênticas. Inácio de Antioquia, martirizado em 115 d.C., conhecia Efésios e sabia que era paulina. O bispo Policarpo de Esmirna
como também os autores da epístola de Barnabé e do pastor de Hermas, dão evidências de atribuir Efésios ao apóstolo Paulo. Marcion, o famoso herege, rejeitou o Antigo Testamento, mas favoreceu os escritos de Paulo. Em 144 d.C., ele publicou uma lista de livros cristãos aprovados, na qual constam 10 das cartas de Paulo, inclusive Efésios. Mas, surpreendentemente, ele se referiu à carta como a Epístola aos Laodicenses. É óbvio que ele se baseou em Colossenses 4, versículo 16, onde há referência sobre tal epístola. A autoria paulina é sustentada por outros líderes cristãos do século II, inclusive Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. O famoso cânon muratoriano de 190 d.C. traz Efésios em sua relação dos livros cristãos autorizados. É, portanto, justificável que grande segmento da erudição conclua que a igreja primitiva, em peso, considerasse genuinamente paulina essa carta. Não obstante, durante a metade do final do século passado, dos tempos antigos, vários críticos atacaram a autenticidade da epístola, afirmando que um seguidor culto de Paulo a redigiu. Os principais argumentos contra a autoria paulina são a falta de saudações pessoais aos destinatários, a duplicação em Colossenses e em graus variados de 75 versículos dos 155 de Efésios, o emprego de muitas palavras novas, as insinuações, as ideias gnósticas e a ausência de forte ênfase na doutrina central de Paulo, tipo a justificação pela fé. Contudo, longa lista de estudiosos ilustres insiste que a epístola é fruto direto da autoria de Paulo. A defesa hábil de Donald Guthrie é suficiente. Esse teólogo escreve o seguinte: quando todas as objeções são cuidadosamente ponderadas, verificamos que o peso das evidências é inadequado para vencer a soberba atestação externa a favor da autoria paulina e as afirmações na própria epístola. Declarar que um paulinista, por puro amor por Paulo e por anulação própria, redigiu a carta, atribuiu-a a Paulo e encontrou recepção surpreendente e imediata por parte da igreja para reconhecê-la como tal, é incrivelmente menos acreditável que a alternativa simples de considerá-la obra do próprio apóstolo Paulo. A majestade da epístola nos obriga a afirmar que, se não for composição de Paulo, então o suposto autor deve ter sido igual ao apóstolo, se não superior a ele, em estrutura mental e perspicácia espiritual. Depois de analisar a evidência, todas as evidências, a autoria paulina ainda goza de forte posição entre os estudantes do apóstolo Paulo. Vamos ver a parte B, que fala sobre destinatários. A quem foi destinada? A quem foi escrita esta carta? Superficialmente, esta pergunta não parece importante, mas um exame das referências ao destinatário expõe o problema. Primeiro ponto. O título anexado à epístola desde os primeiros séculos é aos Efésios, que vem do grego pros Efésios. O manuscrito mais antigo de Efésios, o papiro Chester Beert, o P46, datado de 200 d.C., mais os dois códices excelentes do século IV, o Códice Sinádico e o Códice Vaticano, eles empregam este título. O testemunho da igreja primitiva sobre este assunto é quase universal. O fragmento muratoriano de Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago refere-se a esta epístola com o nome de Efésios. Tertuliano comenta que Marcion, em 150 d.C., alistou a epístola com o título de aos Laodicenses, mas não incluía uma aos Efésios. Adolf Harnack,
o famoso professor de Berlim afirmou que a carta foi enviada originalmente a Laodiceia, mas o nome foi retirado por causa da reputação ruim que a igreja angariou em época posterior. Vamos ver. Vimos o primeiro ponto, vamos ver o segundo e o terceiro. Deixa eu só ligar aqui. Muito calor aqui. Aqui no Pará é muito calor. Muito forte o calor aqui. Vimos a primeira parte, né? Vamos ver o ponto 2 e o 3 para continuar. Pelo visto, o caráter primitivo do título, ele resolve a questão do destino da carta, exceto os manuscritos melhores e mais antigos não trazem em o capítulo 1 do versículo 1 a expressão em Éfeso, que é do grego em Éfeso. O papiro Chester Beatty, como também o Códice Sinático e o Códice Vaticano, omitem estes dizeres. Orígenes, o grande estudioso bíblico do século III, observa que as palavras em Éfeso não constavam nos manuscritos que ele conhecia. Basílio e Jerônimo do século IV também indicam que esta frase faltava nos melhores manuscritos de que dispunhavam naquele tempo. Terceiro, os vários fatos que surgem deste conflito aparente entre título e endereço devem ser mantidos em mente na busca da solução. Primeiro, os títulos foram provavelmente anexados aos livros do Novo Testamento na ocasião em que foram reunidos, talvez durante o século II. Segundo, quando o escriba procurava um título para esta carta, pode ser que ele tenha se baseado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, onde Paulo escreve: também enviei Tíquico, que levou a epístola aos Colossenses, a Éfeso. Terceiro, é totalmente fora da característica paulina ele não endereçar os destinatários de sua correspondência direta e particular. De acordo com Atos capítulo 19 e capítulo 20, o apóstolo vivera e trabalhara 3 anos em Éfeso. É incrível ele não ter mencionado nesta epístola alguma das pessoas que ele conhecia pessoalmente em Éfeso. Uma leitura atenta da carta revela que muitos dos leitores não lhe eram bem conhecidos. No capítulo 1 do versículo 15, o capítulo 3 do versículo 2, o capítulo 4 do versículo 20 e o versículo 21. A conclusão que estes fatos apontam é que a carta não foi escrita primariamente para a igreja em Éfeso. Quarto ponto. Entre as sugestões relativas aos destinatários da epístola, 3 merecem breves considerações. Primeiro, Paulo enviou a carta originalmente a uma congregação em particular, mas depois a saudação pessoal foi omitida para que a epístola fosse usada de modo mais geral. Mais tarde, no devido tempo, a carta foi identificada com Éfeso. Não é necessário dizer que este ponto de vista não leva em conta o fato de fácil verificação nos outros escritos paulinos, que o apóstolo sempre mistura assuntos pessoais em sua correspondência. Por esta razão, a ação de Marcion ter atribuído a carta à igreja de Laodiceia recebe pouca consideração dos estudiosos. Segundo, Paulo endereçou a epístola ao mundo cristão e não a uma congregação em particular. Conjecturou-se que a saudação introdutória ela poderia ter sido originalmente aos santos que também são fiéis em Cristo Jesus. Mas gramaticalmente esta proposta é falha. Além disso, o uso paralelo de Romanos capítulo 1 e 2 Coríntios e Filipenses pesa contra a ausência de nome de lugar. Passagens como o capítulo 1 do versículo 15 e o capítulo 6 do versículo 21 dão a entender que Paulo tinha leitores particulares em mente. Terceiro, Paulo enviou esta epístola a várias igrejas. Originalmente, um espaço em branco foi deixado no lugar onde aparece em Éfeso, para que um nome fosse inserido nela. Em outras palavras, Efésios é uma carta circular. Em defesa desta opinião, está diversos fatos. O pensamento geral da epístola aplica-se a pessoas em situações diferentes, explicando a falta de saudações pessoais como
como há nas outras cartas do próprio apóstolo Paulo que nós a conhecemos. Não nos esqueçamos de que Paulo tinha trabalhado durante 3 anos em Éfeso. Contudo, o capítulo 3 do versículo 2 e o capítulo 4 do versículo 21, eles apresentam a dúvida de que o próprio Paulo tenha levado os leitores a Cristo. A designação de Marcion desta carta como carta aos Laodicenses seria um erro natural se ele possuísse uma cópia do original no qual este nome fora inserido. Como a carta então circulou? Talvez Tíquico ou outro mensageiro, tenha levado a epístola de lugar em lugar e inserido o nome da igreja para a qual ele alia. Pode ser também que tenham feito cópias da carta, cada uma com o nome de uma igreja em particular. A primeira opção, ela afigura-se mais possível. É conclusão satisfatória dizer que Paulo enviou esta epístola para as igrejas da região ocidental da província da Ásia, onde estariam Éfeso, Colossos, Laodiceia, Pérgamo, Filadélfia. Talvez Éfeso o tenha recebido primeiro e depois ela circulou por toda a região. Considerando que a circulação começou em Éfeso e visto que Éfeso era a principal cidade da região, a carta acabou sendo associada com esta congregação em particular. Vamos ver a parte C, o lugar e ocasião da escrita. 3 notas explicativas, ou explícitas, melhor dizendo, na epístola revelam que Paulo estava preso quando a escreveu. Em o capítulo 3 do versículo 1 até o capítulo 4 do versículo 1, o apóstolo diz que ele é prisioneiro. Em o capítulo 6 do versículo 20, ele se denomina embaixador em cadeias, onde Paulo estava quando escreveu a carta. Nossa fonte primária nesse assunto é o livro de Atos, que registra 3 prisões. Primeiro, em Filipos, Atos 16, versículo 19 e 34. E segundo, Cesareia, Atos 25. E terceiro, em Roma, Atos 28, versículo 16. Considerando que a prisão de Filipos foi de apenas uma noite, podemos descartá-la como lugar onde a carta poderia ter sido enviada. Ainda que a prisão em Cesareia fosse mais prolongada, durou mais de 2 anos, como se está em Atos, capítulo 24, do versículo 26 e 27. Não pode ser defendida como local da composição da carta. A epístola da prisão, ou as epístolas da prisão, indicam que Paulo esperava ser liberto em pouco tempo. Como você pode confirmar isso em Filipenses 22. Filemon 22, Filipenses capítulo 2, versículo 24. Mas a atitude geral dos judeus palestinos para com o Paulo durante a prisão em Cesareia daria pouca esperança de logo ser solto. Se Paulo estivesse pensando em apelar para César, sabendo que necessitava viajar para Roma, ele não teria dado a entender uma libertação em pouco tempo. Certos comentaristas alegam que a prisão a qual Paulo se refere nestas epístolas é aquela que ele sofreu em Éfeso. A teoria baseia-se primariamente em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo de número 32, onde Paulo afirma: combati em Éfeso contra as bestas. A segunda fonte é 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, onde o apóstolo sugere numerosas prisões. Embora outras evidências internas sejam reunidas em defesa desta posição, não há registro bíblico explícito de Paulo ter estado preso em Éfeso. A referência a um combate com as bestas deve ser considerada metáfora da intensa oposição que ele enfrentou de homens maus. Com toda a probabilidade, sua cidadania romana e seus amigos influentes em Éfeso o teriam tirado da prisão. O ponto de vista mais razoável é que a epístola aos Efésios, como também aos Filipenses, Colossenses e Filemon, foram escritas quando Paulo era prisioneiro em Roma. As referências à guarda pretoriana em Filipenses, capítulo 1, versículo 13, e aos santos que são da casa de César, em Filipenses 4, versículo 22, são indicações fortes de uma situação romana. Além disso, Paulo viveu em comparativa liberdade em Roma.
enquanto aguardava o julgamento. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo de número 28, versículo 30. Durante 2 anos, ele residiu em sua casa e assim pôde dar devida atenção a todas as correspondências necessárias com suas igrejas da região do Mar Egeu. Se a teoria romana sobre o lugar da escrita estiver correta, então qual é a consequência da composição das epístolas da prisão? Concebe-se a ordem habitualmente da seguinte forma: Onésimo, o escravo fugitivo de Filemon, morador de Colossos, foi para Roma e acabou ficando sob a influência de Paulo. Depois da conversão, ele foi mandado de volta ao seu senhor em companhia de Tíquico, natural da província da Ásia e portador da carta a Filemon. Na pequena carta, Paulo apela para a indulgência de Onésimo. Pelo visto, antes da partida de Onésimo e Tíquico, Epáfras, um dos companheiros de Paulo, provável fundador da igreja em Colossos, chegou à cidade com notícias relativas à condição espiritual da igreja. Assim, Paulo tirou proveito da viagem de Onésimo e Tíquico a Colossos para enviar uma carta àquela igreja. Colossenses 4, do versículo 7 e 9. A conclusão da epístola aos Colossenses fez com que o apóstolo Paulo ditasse uma carta para todas as igrejas na Ásia Ocidental. Esta carta, conhecida como Epístola aos Efésios, também foi entregue por Tíquico, como você pode ver em Éfeso capítulo 6, do versículo 21. A semelhança da linguagem e ideias entre Colossenses e Efésios apoia a opinião de que elas foram compostas juntas. Efésios é uma expansão de várias ideias que estão em forma embrionária em Colossenses. Conferindo as referências cruzadas em Colossenses, o estudante de Efésios descobre a gritante semelhança linguística e conceitual entre as duas epístolas. Neste comentário, citamos ocasionalmente e, sobretudo, onde a semelhança é importante, a referência à epístola aos Colossenses. Parte D. Tema da epístola. Bruce lamenta o fato de que o pensamento de Paulo tenha sido identificado de forma tão exclusiva com a doutrina da justificação pela fé que as verdades dissinentes de Colossenses e Efésios fossem negligenciadas ou percebidas como não paulinas. É inquestionável que Gálatas e Romanos, as quais ensinam enfaticamente a doutrina fundamental da justificação pela fé, sejam epístolas essenciais. Elas ocupam posição distintiva no que tange a mensagem do apóstolo. Em Efésios, porém, possuímos a declaração mais sucinta da doutrina central de Paulo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Ele fala isso no capítulo 2 de Efésios, do versículo 8 ao 10. Portanto, as verdades constantes na carta aos Efésios são igualmente importantes para compreendermos o pensamento do apóstolo Paulo. Efésios, junto com Colossenses, nos apresenta a preocupação do apóstolo com a unidade. Von Soden comenta que Efésios é, acima de tudo, um hino de unidade. Paulo quer mostrar que o plano redentor de Deus envolve essencialmente a unidade do homem e do cosmos com ele. No cerne da ordem das coisas existe uma grande desavença. O homem e Deus estão tragicamente alienados. Semelhantemente, o mundo no qual os homens vivem está desunido em termos naturais, morais e sociais. A discórdia e a característica mais distintiva do homem é seu mundo. Olha só, a discórdia é a característica mais distintiva do homem e seu mundo, conforme ressalta a carta aos Efésios. Para Paulo, Cristo é a resposta de Deus para esta desarmonia. O apóstolo faz a observação explícita no capítulo 1 do versículo 10. De Deus, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra.
Mas especificamente com respeito à grande separação entre judeus e gentios, o mistério de Cristo é que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, desta forma ocasionando unidade. Tudo isso é segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai ver no capítulo 2, do versículo 11 ao 18, e do capítulo 3, do versículo 1 ao 13. De acordo com Efésios, a obra de unidade que Cristo fez começa experiencialmente com a novidade de vida que o homem, tocado pela graça de Deus, desfruta. A pequena expressão importantíssima em Cristo é temática. Paulo escreve em o capítulo 1, do versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Estar em Cristo também, ele tem muitas dimensões, entre elas a adoção, no capítulo 1, do versículo 5, o perdão de pecados, no capítulo 1, do versículo 7, o selo com o Espírito Santo, no capítulo 1, do versículo 13, a ressurreição da morte espiritual, no capítulo 2, do versículo 1 e 6, a reconciliação com Deus, do capítulo 2, do versículo 13 ao 18, a vestição da roupa da justiça, no capítulo 4, do versículo 22 ao 24, a experiência da santidade, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, e a sensível vida ética e social, que vai do capítulo 5 até o capítulo 6. Como instrumento de reconciliação e unidade, Deus cria a igreja, que é o corpo de Cristo. Pela graça, Deus une judeus e gentios, desta forma acabando com a longa história de inimizade. Cristo, pela cruz, reconciliou ambos com Deus em um corpo, mantendo-os, fazendo com isso, o que é que Deus faz com isso? É matar com ela as inimizades. Você vai ver isso lá no capítulo 2, do versículo 16. Em Cristo, judeus e gentios se tornam um novo homem, fazendo a paz. No capítulo 2, do versículo 15. Os gentios que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaram perto, no capítulo 2, do versículo 13. E junto com os judeus têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito, no capítulo 2, do versículo 18. A igreja, como o corpo de Cristo, é testemunha do fato de que as divisões, por maiores que sejam, podem ser sanadas. Estas são as divisões da nação, raça, cor, classe, religião, cultura, que geram hostilidade tremenda e ameaçam nosso mundo com aniquilação. Quando a igreja é realmente igreja, ela é uma unidade como uma casa, uma comunidade de cidadãos com direitos iguais e verdadeiramente um templo santo no qual o Espírito Santo habita. Como fala Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. A igreja, no sentido paulino, de igreja universal, sempre é uma unidade. Possui um espírito, mantém-se fiel a um único credo e cresce em semelhança com a cabeça, que é Cristo, através do ministério dos seus líderes carismáticos. No capítulo 4, se vê isso, do versículo 1 ao 16. Além disso, sujeita a seu Senhor, a igreja é conduzida à experiência de santificação, pela qual Cristo morreu, com a expectativa de apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem o quê? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas a característica dela, primordial, é santa e irrepreensível, como mostra o capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Então, se você ficou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva aí, se inscreva para você não perder os outros vídeos que serão postados. Então, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Não esquece de acompanhar o nosso conteúdo sobre Bíblia Explicada, Comentário Bíblico Bican. Até a próxima. Fica com Deus e compartilha esse conteúdo. Deixa teu comentário aí.